Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 4, o seguinte: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, o quanto ainda precisamos aprender sobre a vida, só aprenderemos se andarmos com Deus. Sim, porque andando com Deus, reinterpretaremos a vida e viveremos cada dia de uma nova forma, de uma forma mais livre, de um jeito que Deus seja sempre honrado, para que o nosso culto seja a nossa própria vida e não meramente um evento. Às vezes colocamos tantas placas de proibição à nossa volta, que só nos sentimos realmente na presença de Deus se estivermos num lugar reservado para este fim, como o templo. Temos tantos conflitos com a vida que nem nos parece ser possível torná-la uma melodia na nossa vida. Mas, com todas as lutas e contradições, com todos os perigos e desafios, por causa do Evangelho, creio que a vida pode sim ser uma linda canção. E a espiritualidade cristã, ensinada e demonstrada por Jesus, não será a seca. Ela cabe em festas de casamento, na mesa de jantar, nela há confissão, nela há celebração. Nela somos feitos livres, o que normalmente demoramos para compreender. Nós fomos alcançados por Cristo para sermos livres. O apóstolo Paulo, antes acostumado às disciplinas do farisaísmo, aprendeu e ensinou muito sobre isso. E na Epístola de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele menciona o seguinte: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O contraste entre a criança que devemos ser e o adulto que não devemos ser envolve o aprendizado de sermos livres. Uma liberdade que não se desvirtua em falta de limites ou de bom senso. Uma liberdade que é regida pelo amor a Deus e o amor pelas pessoas, por respeito a si mesmo. E como respeitar outros sem respeito próprio? Nós podemos, por causa do Evangelho, desfrutar a vida e honrar a Deus ao mesmo tempo. E o Evangelho não nos faz perfeitos, irmãos, mas ele nos ensina a lidar corretamente com a nossa imperfeição e a descobrir o poder da graça de Deus atuando soberanamente sobre nossas vidas. A tentativa de negar nossas fraquezas é o atestado de que nada sabemos sobre a graça de Deus. Coisas de adultos, coisas de gente que está precisando tornar-se como criança e conhecer a liberdade dos filhos do reino. Quem é o maior no reino dos céus? O reino dos céus não reconhece os maiores, apenas os menores. Não reconhecem aqueles que sabem exigir, manipular e somente dar ordem aos outros. Apenas os servos. Por isso Jesus não encontrou ninguém melhor para colocar no centro, a não ser uma criança. O reino dos céus questiona nossas motivações. O reino dos céus questiona as nossas intenções. Nele, performance não convence. Nele, importa o que fazemos ao próximo muito mais do que aquilo que dizemos sobre
o próprio Deus. Ele é tão estranho a nós, que nas palavras de Jesus, há quem pense que tem direito ao reino e que não poderá entrar, e quem se reconheça indigno dele, mas que ouvirá no último dia: vinde, benditos de meu Pai. Por isso, tenhamos cuidado. Peçamos a Deus que nos faça ver as verdades que Ele vê em nós, que nosso coração não se eleve e que a criança que devemos ser supere o adulto que temos sido, mas que não deveríamos ser, para que o reino dos céus seja o nosso lar aqui na terra. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.